aeroportos, estradas, portos, hospitais, escolas, ônibus, saneamento básico. Você sabe o que estas palavras têm em comum? A infraestrutura. Ela é a base para trazer desenvolvimento, segurança, trabalho e renda para a cidade, para o país onde você mora. Eu acredito que seja o que a cidade tem a oferecer. Saneamento básico, as ruas, calçadas, parque. Imagina o seguinte, eu tenho uma escola ruim, precária, o quadro não está bom, as cadeiras estão em péssimas condições, a iluminação é ruim, não tem acesso à internet. Qual que é a qualidade da educação que eu vou conseguir fazer, transmitir para as pessoas? Vai ser precário. Se as pessoas não se educam, como é que elas vão conseguir ter qualidade de vida, bons empregos? Como é que elas vão conseguir avançar na vida delas? A infraestrutura, ela impacta diretamente a entrega do serviço público para a população. R$1 investido em saneamento se converte em R$4 economizados em saúde. Por quê? A partir do momento que eu tenho saneamento, eu tenho menos diarreias, menos doenças de veiculação hídrica e isso faz com que as pessoas faltem menos no trabalho. O efeito nas crianças, ele é de falta na educação. A diarreia nos anos iniciais, principalmente ali nos 3 primeiros anos de vida da criança, ela pode gerar uma perda de cognição que vai perpetuar pelo resto da vida dela. E se eu tenho menor nível educacional, eu vou ter menor renda, eu vou ter menos condições de superar as dificuldades que a gente já tem, que são inerentes à desigualdade social. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas reforça a importância estratégica dos investimentos em infraestrutura de transportes para o crescimento econômico do país. Para cada R$1 milhão investido em construção civil, são gerados até 33 novos empregos. O estudo defende que a infraestrutura seja tratada como política de Estado, com foco em planejamento de longo prazo. Porque a infraestrutura é base para desenvolvimento econômico e social. Então, quando eu invisto em infraestrutura, eu potencializo a capacidade do Estado de atração de investimentos. Tem um dado da Federação das Indústrias da FEM que eu gosto muito, que é que para cada emprego gerado em infraestrutura, eu gero 8,7 empregos na economia. Então, quer dizer, a infraestrutura tem um poder de alavanca muito grande. O setor de infraestrutura ele tem uma relevância muito grande para o mercado de trabalho. Quando a gente fala só de construção civil, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas sendo empregadas com carteira assinada. Mas o baixo investimento público em infraestrutura no Brasil é um problema estrutural que se arrasta há décadas. O principal desafio é aumentar o investimento. O Brasil é um país continental. Estamos investindo muito mais do que no passado, mas precisa mais porque a nossa safra cresce, a produção do Brasil cresce. Você tem uma ideia? Você pega a China ou até mesmo a Índia. Eles investiram nos últimos 50 anos uma média em infraestrutura urbana e de longa distância, de transporte, cerca de 4% do seu PIB. No Brasil, nós tivemos investimento de 0,6% do PIB nos últimos 50 anos. Então, um é 4, outro é 0,6. Então, investimento, baixíssimo investimento. E isso afeta o emprego, renda e o funcionamento de vários setores da economia, como o comércio. Muito importante que a gente tenha essa infraestrutura rodoviária, que é o principal meio de transporte no Brasil, ela seja cada vez mais qualificada. A infraestrutura impacta diretamente na contratação de pessoas. Se ele não consegue receber as suas mercadorias, ele não consegue ter um fornecedor melhor, porque muitas vezes ele prefere um fornecedor que é mais perto dele, mas para ele chegar essa mercadoria mais rápido, mas porque ele teria um fornecedor mais distante que poderia ter um custo menor dessa aquisição de mercadoria. Então ele não consegue expandir o seu negócio, melhorar, implementar ali uma tecnologia diferenciada e não consegue gerar mais empregos ali, mesmo que ele precise. De acordo com o ranking mundial de competitividade, o Brasil ocupa atualmente a 58ª posição entre as 69 nações analisadas em 2025.
Ou seja, o Brasil está entre os 15 países menos competitivos do mundo. Investidores estrangeiros utilizam esses dados, por exemplo, para decidir onde construir fábricas. O produto sai da empresa, ela pega uma estrada ruim, o caminhão vai lá, vai numa estrada ruim, fura um pneu, aí ela pega um congestionamento porque um carro teve um acidente, ela pega 6 horas parada, aí ela chega no porto, ela pega a fila do porto para atrasar. Imagina isso tudo, você tirar esse tanto de gargalo, a diminuição do custo. O Brasil, ele acumula uma série de ineficiências que o impede de competir em condições igualitárias com outros países no mundo, que popularmente chamamos de custo Brasil. E infraestrutura é um dos principais componentes. O setor industrial ele enfrenta inúmeros gargalos logísticos. Então, são estradas esburacadas, sem conservação, ferrovias sucateadas, portos com restrição de espaço e problemas de acesso. Outro gargalo é a gestão de recursos públicos nas obras de infraestrutura. Em 2025, o Brasil contabilizou cerca de 11.500 obras paralisadas, principalmente em educação e saúde. Isso significa que 1 em cada 2 obras federais está parada. Os dados são do relatório do Tribunal de Contas da União. Antes de começar uma grande obra dessa, a gente tem que pensar sim, onde estaremos, o que queremos fazer com ela, o que vai ser a utilização dela. É fundamental um bom projeto, bom planejamento, para depois, efetivamente, entrar na questão da obra. No ranking nacional de obras paralisadas, o Maranhão aparece em primeiro lugar, seguido da Bahia e Pará. Minas Gerais está em 4º lugar, seguida por São Paulo. As principais falhas são falta de planejamento e dificuldades financeiras e orçamentárias. A nossa infraestrutura não entrega o valor que a gente deveria entregar para a sociedade. A gente arrecada muito, mas a gente gasta mal o que a gente arrecada. E como a gente gasta mal o que a gente arrecada, a gente não gera qualidade de vida para as pessoas. Eu gasto muito dinheiro para obras que não são relevantes, que não vão entregar valor público para a sociedade, que não vão melhorar a vida das pessoas. Muda de governo, muda de ideologia, muda de estratégia e o país não caminha. E a gente vai ficando para trás, porque lá fora os países estão buscando onde eles querem chegar. Eles estão querendo, eles têm clareza de qual é o caminho que eles querem trilhar. Para mim, talvez o exemplo mais emblemático disso sejam as obras dos hospitais regionais, que são obras que ficaram aí 10, 15, 20 anos paralisadas, né? Então, o desafio de retomada de uma obra dessa é muito complexo, né? Tanto do ponto de vista da engenharia, mas do próprio ponto de vista da burocracia da administração pública, desses contratos, né? E eu vejo ainda que a gente tem muito que avançar nessa cultura ainda, né, desse planejamento, desse rigor técnico, da priorização de projeto, né? Apesar dos problemas, em 2025 o Brasil bateu o recorde de investimento em infraestrutura, com cerca de 280 bilhões de reais. Mais de 70% dos recursos ficaram por conta do setor privado, principalmente nas áreas de energia, transportes e saneamento. A Constituição brasileira permite que a iniciativa privada atue na infraestrutura do país. O Estado detém a titularidade dos serviços, mas pode transferir a execução das obras e o investimento para empresas particulares. Que a infraestrutura é o motor da economia. Ela é o trem e os outros setores são os vagões. Porque quando a infraestrutura ela traz a reboque todo o desenvolvimento da cadeia, porque a infraestrutura engloba praticamente toda a cadeia produtiva junto com ela. Então, o investimento em infraestrutura não é gasto, é investimento. O Brasil aumentou o volume de investimentos públicos e também ampliou muito a capacidade de atrair recursos na iniciativa privada. Só para uma comparação rápida, o governo passado fez 6 concessões no Brasil inteiro. Nós já fizemos 22 e esse ano vamos fazer mais 15. Isso está potencializando muito a atração do investimento privado. Aqui em Minas mesmo, nós concedemos a 262, de Betim até o Triângulo Mineiro, até Uberaba. Nós concedemos a BR-381, de Caeté até Governador Valadares.
Em Minas Gerais, a iniciativa privada é parceira do governo do estado nos principais projetos de infraestrutura. Depois de mais de 20 anos sem obras, o metrô de Belo Horizonte terá 7 novas estações até 2028. 3 delas devem ficar prontas este ano. O contrato de concessão prevê investimentos de 3,7 bilhões ao longo de 30 anos. Outra obra importante é o Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio, na capital mineira, considerado a maior obra hospitalar do SUS em Minas nas últimas décadas. Os atendimentos de oncologia, infectologia, pediatria e saúde da mulher ficarão concentrados no local. A previsão é de que as obras comecem em 2026, com investimentos de 2,5 bilhões de reais. Já a obra do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte, que hoje mistura trânsito urbano com carretas pesadas, terá investimento de 5 bilhões de reais. A previsão é de que os primeiros trechos fiquem prontos em 2028. Então, o Rodoanel, o objetivo principal dele é justamente tirar esse tráfego pesado de dentro das principais vias urbanas desses municípios. Então, já traz um ganho significativo aqui, que é a redução de acidentes. Infelizmente, a gente convive hoje com acidentes diários no anel rodoviário, infelizmente muitos deles com vítima fatal. O crescimento urbano desordenado e a falta de planejamento territorial sobrecarregam a infraestrutura existente. O problema da gestão pública no Brasil é não compreender que investimentos em infraestrutura são de longo prazo por natureza. Portanto, planejamento de longo prazo é a essência. Então você vê, o projeto da ferrovia Norte-Sul é de 1980. E nós não terminamos ele ainda. O metrô de Belo Horizonte foi planejado para ter mais de 100 de quilômetros. Hoje não chegou a 20% do que foi planejado. A cidade ela é viva, ela está em transformação, em desenvolvimento. Se a gente não aprender com os erros que a gente sabe que hoje poderiam ter sido sanados no passado, de crescimento, de expansão urbana, eles vão continuar acontecendo. A população acaba ficando nesses bolsões que vão sendo formados, elas estão distantes, em geral, do trabalho ou da escola. Seria ideal você dispor da infraestrutura e depois, vamos dizer assim, convidar a população a se instalar lá. É o planejamento, tá? Existem várias cidades na China que foram construídas e estão vazias hoje, A perspectiva deles de você ter um deslocamento futuro, De acordo com o Instituto Trata Brasil, cerca de 100 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado. Uma lista de problemas que só cresce. Pesquisas de mobilidade urbana mostram que o trabalhador perde, em média, 21 dias por ano no transporte público. Serviço de baixa qualidade em vias com cada vez mais congestionamento. O Brasil é um país muito grande, então a saúde fica a desejar. Os postos de saúde estão sempre cheios, faltando medicamento. Não é fácil, mas para a população isso é muito complicado, No caso do metrô, eu vejo que poderia tá atendendo mais regiões da cidade. Porque ontem, por exemplo, eu precisei utilizar o do metrô, mas fica muito distante da minha casa, eu tinha que pegar o ônibus, tinha que fazer o uso do ônibus. Então isso aí também poderia estar sendo melhor para a gente, poderia ampliar, atender mais bairros, mais regiões, aqui da cidade. Eu acabei de sair do posto de saúde hoje, aí eu colhi o sangue, falei assim, hoje eu preciso passar urgente para a médica fazer uma leitura dos meus exames, tem 1 ano e meio que eu não faço, não estou bem de saúde. Ela falou, só quando a senhora apanhar o resultado, aí a senhora vem, ela vai ter consulta só para abril. Olha onde que está abril. Ninguém vai bater na porta de SUS para passear. Eu não tenho esperança na mudança vinda de quem gere as cidades, mas eu tenho muita esperança no efeito cidadão, a cidadania. A cidadania é a resposta para que isso tudo mude.